Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Estou há que tempos para cair dentro da terra oca, mas confesso que tenho evitado. O tema vai aparecendo e reaparecendo aqui e ali nas minhas leituras e investigações, mas sempre pensei ser algo sem muito interesse, uma espécie de terraplanismo em promoção, uma ideia tonta defendida por meia dúzia de excêntricos que se esgotaria ao mínimo escrutínio. E agora sou forçado a fazer o mea culpa. Este é apenas o primeiro de 2 episódios dedicados ao estranhíssimo universo da Terra Oca, uma teoria que se está a revelar uma explosão incontrolável de personagens, histórias e conceitos que vão dos primórdios da ciência moderna a civilizações subterrâneas e nazis em naves espaciais. Eu já caí definitivamente, por isso caiam comigo também. Chamava-se Edmund Halley, era inglês, nasceu em 1656 e era um gênio. Tal como tantos cientistas da altura, juntava várias profissões. Era matemático, astrónomo e físico. As suas conquistas foram muitas. Foi o primeiro a catalogar as estrelas visíveis a partir do hemisfério sul, o primeiro a criar uma carta meteorológica, o primeiro a estudar os trânsitos de Mercúrio e Vênus, ou seja, a passagem destes planetas à frente do Sol, e o segundo homem a ser selecionado como astrónomo real de Inglaterra. Mas a sua conquista mais famosa torna o seu nome facilmente reconhecível para os fãs de eventos astronómicos. Foi ele quem descobriu que uma série de misteriosos cometas registados ao longo dos séculos eram, na verdade, o mesmo cometa a passar pela Terra de 80 em 80 anos e, por isso, aquele visitante espacial recebeu o nome de Cometa Halley. Além de todas estas conquistas científicas, Edmund Halley tinha tempo para fazer amigos. Um dos seus comparsas era o Isaac Newton, o homem da maçã a cair-lhe em cima da cabeça. Foi Halley quem ajudou o amigo a publicar o seu Filosofia Naturalis Principia Mathematica, mais conhecido por Principia, no qual Newton apresentou as suas famosas 3 leis do movimento dos corpos e a lei da gravitação universal, escancarando de uma vez as portas da ciência moderna. Isto tudo para dizer que Halley não era um gajo qualquer. Ora, a certa altura, Halley dedicou-se a estudar o magnetismo, mais precisamente porque raio as bússolas nem sempre apontavam na mesma direção e porque raio os polos magnéticos do planeta pareciam mudar de vez em quando. E como na altura a ciência e a imaginação andavam de mão dada e não havia revistas científicas nem revisão dos pares para filtrar o trigo do joio, o grande astrónomo inglês teorizou à desgarrada. Se o magnetismo da Terra sofria alterações tão brutais, é porque algo se movia no interior do planeta. A Terra teria peças internas que, ao rodopiar e oscilar de um lado para o outro, produziam alterações no seu magnetismo. O nosso planeta teria uma crosta externa de 800 km de profundidade, mas tinha ainda 3 outras esferas, umas dentro das outras, separadas por regiões vazias. Imaginem uma bola de golfe dentro de uma bola de handball, dentro de uma bola de futebol, dentro de uma bola de praia e nós, na superfície, sem saber o que se passa debaixo dos nossos pés. Esta matriosca de esferas permitiu a Halley concluir que a Terra não tinha 2 polos, tinha 4 ou talvez até mais, e que as auroras boreais no Polo Norte eram, na verdade, vapores magnéticos e luminosos expelidos a partir das profundezas do planeta, ou seja, partes do interior da Terra eram vazios, sem miolo, sem conteúdo, sem densidade, que é como quem diz, a Terra era, em parte, semi-oca por dentro.
Antes de gozarmos com a excentricidade de um dos maiores cientistas da história, é importante ter em conta que, na altura, a hipótese de Halley não parecia assim tão disparatada. O interior da Terra era ainda um mistério e bem podia ser formado pela crosta, manto e núcleo, como hoje conhecemos, ou por uma espécie de conjunto de buracos como uma colmeia ou um queijo de desenhos animados. Aliás, a ideia era antiga. Uma terra oca ou semi-oca aparecera em obras de gente respeitável como Platão, Aristóteles, Séneca ou o poeta Dante. E como nos diz Duane Griffin, professor de Geografia e autor do artigo What Curiosity in the Structure, The Hollow Earth in Science, a ideia de que o globo é oco era de facto antiga e comum. Terremotos e vulcões, buracos e dolinas, fontes termais e poços naturais eram suficientes para mostrar que por baixo dos nossos pés nem tudo era sólido. As cavernas davam acesso direto a estranhos mundos invertidos debaixo da superfície terrestre, tal como os fósseis e outros fenómenos geológicos estranhos sugeriam que o nosso planeta tinha mundos interiores que não só existiam, como continham estranhas criaturas. Uma descrição da causa das variações da agulha magnética com uma hipótese de estrutura das partes internas da Terra. Este era o ensaio em que Halley propunha oficialmente e cientificamente uma Terra semi-oca. E foi apresentado à Royal Society em 1691 e, justiça lhe seja feita, o ensaio terminava com um toque de modéstia intelectual. Diz-nos Griffin: Halley parecia estar a testar as águas para ver se a ideia merecia ser estudada mais a fundo. Se este ensaio for bem aceite, escreveu ele no fim do texto, sentir-me-ei encorajado a investigar mais. Não foi bem aceite, não senhor. Nem o seu grande amigo Newton apoiou a sua ideia de terra semi-oca, até porque continha um humilhante erro de cálculo do próprio Newton, só mais tarde identificado, segundo o qual a Lua seria 3 vezes mais pesada do que realmente é. Griffin sugere que Halley largou a sua hipótese com alguma pena, mas o que é certo é que a comunidade científica achou o ensaio tão oco quanto a Terra que propunha, e ainda assim não foi o suficiente para estragar a credibilidade do astrónomo real. E ainda bem. Mas uma ideia não pode ser apenas negada, ela tem que ser testada. Foi preciso esperar 80 anos para que o homem conseguisse comprovar que a Terra não podia ser oca. Em 1774, a tal Royal Society financiou uma expedição ao mundo rural da Escócia para fazer uma medição extraordinária, descendente direta dos trabalhos do Isaac Newton, o efeito da gravidade de um corpo, em particular uma montanha. Aqui é preciso um certo exercício de imaginação, por isso acompanhem-me. Todos nós sentimos a gravidade no dia-a-dia. Aliás, é aquilo que nos mantém de pés no chão. Mas a gravidade não funciona só para nos empurrar para baixo, digamos. A Terra tem um efeito gravitacional em nós, mas nós, como objetos com massa, feitos de matéria, também temos um efeito gravitacional na Terra. Acontece apenas que a massa do nosso planeta é tão, mas tão brutalmente superior à nossa, que neste jogo de forças perdemos sempre. E por isso não saímos a voar em dias de vento. Todos os objetos com massa atraem-se mutuamente, como se a força da gravidade fosse uma casamenteira da matéria. E por isso, se quiséssemos estudar a atração gravitacional entre a Terra e outro objeto qualquer, daria jeito de escolher algo mesmo grande para comparar. Grande o suficiente para desafiar, ainda que só um pedacinho, a gigantesca atração da Terra e ter efeitos relativamente fáceis, entre aspas, de medir. E daí ter-se escolhido uma enorme montanha. E é assim que chegamos à experiência de Schiehallion, ou Schiehallion, o impronunciável nome da montanha escocesa escolhida para o efeito.
Mas antes de calcular forças gravitacionais, os pobres cientistas, liderados por Neville Maskelyne, tal como Halley, astrónomo real, precisavam de calcular o volume e a massa da montanha. Algo que, como devem imaginar, foi uma seca do c... Segundo o Bill Bryson, autor do maravilhoso Breve História de Quase Tudo, um dos livros da minha juventude e que encontrei ou reencontrei na estante da família depois de anos de abandono e de não saber onde é que ele estava e agora não o alargarei mais. Durante 7 meses, no verão de 1774, Maskelyne viveu numa tenda num vale escocês e passou os dias a dar instruções a uma equipa de peritos que tiraram centenas de medições de todas as posições possíveis e imaginárias. Para encontrar a massa da montanha a partir de todos estes números, era preciso uma enorme quantidade de cálculos entediantes, para os quais foi chamado o matemático Charles Hutton. Ok, para simplificar muito o processo, até porque acho que nem eu o entendo muito bem, depois de finalmente calcularem com o rigor possível a massa e o volume da montanha, os cientistas basicamente penduraram um pêndulo caído na vertical, deixando que sobre ele recaíssem as atrações gravitacionais da Terra, debaixo dele, e da montanha, e mediram a microscópica alteração no ângulo de inclinação do pêndulo, que era atraído como Marco Paulo pelos dois amores, quer do planeta, quer da montanha mesmo ali ao lado. E graças à matemática do Principia, de Isaac Newton, conseguiram comparar os dois efeitos gravitacionais e, sabendo a massa da montanha, calcular nada mais nada menos, por extrapolação, a massa da Terra, cerca de 5 quatrilhões de toneladas. 5 anos depois, outro crânio tentou uma experiência semelhante, confirmando sozinho aquilo que levara uma equipa de desgraçados alpinistas a calcular. Chamava-se Henry Cavendish, era químico e físico, e a ele devemos uma série de descobertas tão impressionantes como as de Halley. Por exemplo, foi a primeira pessoa a isolar o hidrogênio, o elemento mais comum do universo. No entanto, este gênio vinha com um preço. Diz-nos Bryson. Nascido numa vida de sumptuoso privilégio, os seus avós eram os duques de Devonshire e Kent, era o mais dotado cientista inglês da altura, mas também o mais estranho. Sofria, nas palavras de um dos seus poucos biógrafos, de uma timidez que era quase uma doença. Qualquer contacto humano era para ele fonte de profundo desconforto. Uma vez, abriu a porta de casa para encontrar um admirador austríaco acabado de chegar de Viena. O austríaco começou logo a elogiá-lo. Por momentos, Cavendish recebeu os elogios como se fossem golpes e, a seguir, incapaz de aguentar mais um segundo, fugiu rua abaixo, deixando a porta de casa aberta. Só muitas horas depois conseguiram trazê-lo de volta. Até a sua governanta comunicava com ele por carta. Mas a sua antipatia para com outros seres humanos deixava-lhe, no fundo, ainda mais tempo para ser genial. Usando um complexo equipamento de fios, cordas, pesos, contrapesos, roldanas e esferas metálicas, que nesta experiência substituem, digamos, a terra e a montanha, uma solução, sejamos claros, muito mais prática, Cavendish dedicou 12 longos meses a algo que qualquer outra pessoa preferiria evitar. Voltamos outra vez ao Bryson. A palavra de ordem era delicadeza. Nem um suspiro de distúrbio podia entrar na sala do equipamento, pelo que Cavendish posicionou-se numa sala contígua e fez as suas observações por um telescópio apontado a um pequeno orifício na parede. O trabalho era incrivelmente exigente, envolvendo 17 medições delicadas e interconectadas que em conjunto demoraram 1 ano a completar. Quando finalmente acabou os seus cálculos, Cavendish anunciou que o planeta Terra pesava pouco mais de 6 quatrilhões de toneladas. Ou seja, um 6 com 24 zeros à frente. Um valor um pouco mais rigoroso que o obtido pelos analistas de montanhas escocesas e que falhou apenas por 1% o valor, digamos, real, calculado, entretanto, com modelos e equipamentos muitíssimo mais sensíveis.
Dou-vos esta seca toda porque estas experiências permitiram deduzir outro facto importante sobre o nosso planeta. É que na altura de Maskelyne e Cavendish já eram conhecidas as dimensões da Terra. E correndo o risco de esticar um bocadinho a corda e traumatizar-vos com mais um flashback às aulas de Físico-Química do secundário, saberão com certeza que se dividirmos a massa de um objeto pelo seu volume, descobrimos a sua densidade. É claro que diferentes partes do planeta têm densidades diferentes, mas não era preciso ser o Isaac Newton para fazer uma simples divisão e chegar ao valor médio de densidade do planeta inteiro. Acontece ainda que esse valor era, mais uma vez em média, consideravelmente superior à densidade das rochas que os cientistas encontravam nos seus passeios rurais, ou seja, o planeta parecia ser mais denso no seu interior que na sua crosta. E é aqui que o modelo proposto por Halley morre definitivamente. É que se a Terra fosse oca ou tivesse espaços vazios, então seria de esperar que a sua densidade fosse inferior à crosta. Afinal, o espaço vazio não pesa nada. Mas não era isso que diziam as evidências. Não havia literalmente milhares de milhões de metros cúbicos de ar, gases luminosos ou auroras boreais debaixo dos pés de Cavendish e da Royal Society. A Terra oca ficava mais oca ainda. E claro, como já sabem, é exatamente nesta parte do episódio que entra um separador e começamos a falar de todos aqueles que, mesmo perante tão rigorosas experiências, ainda assim insistiram em ideias peregrinas. A todo o mundo, eu declaro que a Terra é oca e habitável por dentro. Contém certo número de esferas sólidas e concêntricas, umas dentro das outras, e que está aberta nos polos. Juro esta verdade pela minha própria vida e estou pronto a explorar o espaço vazio se o mundo me apoiar neste empreendimento. Foi com esta melodramática declaração pública que John Cleave Symes Jr. entrou derrompante na história da Terra Oca. Symes nasceu em 1780, na mesma altura em que Cavendish media a densidade da Terra. Foi militar, veterano da Guerra Revolucionária Americana e finalmente negociante em artigos para o Exército. No entanto, aos 38 anos decidiu dedicar-se à ciência. Algumas leituras sobre teóricos menores da Terra Oca, aliada ao estudo amador dos Anéis de Saturno, convenceram Symes a escrever e enviar 500 cópias da Circular número 1, o texto que lemos agora mesmo, dirigindo-as a centenas de senadores, congressistas, associações, academias, cientistas e universidades. A hipótese de Symes era tão confiante quanto o tom da sua circular e acrescentava ao modelo da Terra Oca dois elementos que se tornariam clássicos nos anos seguintes. Numa primeira versão da teoria, a Terra dele tinha esferas dentro de esferas, tal como o Halley propusera, mas com o passar do tempo, Symes levaria o termo oca até às últimas consequências e imaginaria mesmo um planeta desprovido de interior. E segundo, havia uma forma de confirmar empiricamente este modelo. Segundo Symes, tanto o Polo Norte como o Polo Sul eram, na verdade, dois colossais buracos na crosta da Terra, com diâmetros entre os 6 e os 9.000 quilómetros. Era como se um Deus Criador tivesse pegado numa faca intergaláctica e descascado o topo e a base de uma laranja antes de esvaziar o seu interior. Um dos principais argumentos de Symes era, na verdade, uma espécie de feeling baseado em interpretações literárias. Segundo o delicioso Subterranean Worlds, 100,000 Years of Dragons, Dwarfs, the Dead, Lost Races and UFOs from Inside the Earth, de Walter Kaufenwinkel, ao qual certamente voltaremos na segunda parte deste episódio,
Symes estudou todos os relatórios de expedições aos polos que conseguiu encontrar e ficou convencido de que a dificuldade de explorar esses continentes à medida que se aproximavam dos polos não estava na terrível aridez gelada do Ártico e da Antártida. De facto, Symes acreditava que não havia gelo a partir de certo ponto, mas sim na verdadeira natureza das regiões polares. Ficou ainda mais certo desta ideia quando leu The Botanic Garden, de Erasmus Darwin, avô de Charles Darwin, um longo e ilegível poema descrevendo as maravilhas da Terra. De acordo com Symes, Darwin deixava implícito um grande segredo, ainda por explicar, nas regiões dos polos. Com um pouco de imaginação, qualquer sensação de mistério e incerteza encontrada no texto de outra pessoa pode ser convertida na confirmação do que quisermos. Se ninguém sabe bem o que está nos polos, por que não um buraco com milhares de quilómetros de diâmetro? As consequências deste modelo são deliciosas. Por exemplo, países como o Canadá, a Islândia ou a Groenlândia encontravam-se mesmo no limiar dos buracos, de tal forma que parte dos seus territórios estavam curvados para dentro da Terra Oca, ainda que essa curvatura não fosse suficientemente pronunciada para os seus habitantes darem por isso. Durante os anos seguintes, depois de estontear o mundo com a sua circular número 1, Symes entrou num corrupio de palestras e apresentações públicas pelos estados do oeste da América, apresentando o seu modelo planetário a plateias incautas e tentando a todo o custo convencer gente com dinheiro. Tudo para conseguir o seu grande objetivo: financiamento para uma expedição à Antártida a fim de tornar concretos todos os seus feelings. Imaginava-se a conquistar um patrono rico com a sua rigorosa ciência, a liderar navios e caravanas de cientistas e exploradores para sul, até atingir as planícies geladas, a ser o primeiro a galgar o limiar dos buracos e a pisar o interior da Terra Oca, quem sabe ter esse maravilhoso novo mundo batizado em seu nome. Mas será que esta teoria da Terra Oca era convincente? E o próprio Symes? Catherine Minkle faz um retrato pouco abonatório das capacidades do nosso orador. Um dos seus biógrafos escreveu de forma franca: a organização do seu pensamento era ilógica, confusa e seca, e as suas capacidades oratórias muito pobres. Symes não tinha nem sentido de humor, nem a capacidade de entender porque é que tanta gente se recusava a aceitar o que acreditava serem provas irrefutáveis de que a Terra era oca. As suas palestras tinham bastantes espectadores, nem que fosse pelo efeito novidade. No entanto, acrescenta o mesmo autor, a sua reputação de heroísmo durante a guerra certamente o ajudou, e a sua fé e entusiasmo davam-lhe um certo carisma. Converteu um número significativo de pessoas à sua visão. Já Griffin, que conhecemos há pouco, ao descrever-nos o trabalho do Edmund Halley, enquadra Symes no arquétipo que sempre vai reaparecendo nos nossos episódios, o do indivíduo que se meteu numa área onde não devia e oculta a sua falta de conhecimento formal com uma salada de ideias vagas e ejaculações verborreicas. A história de Symes ilustra uma dimensão importante, mas poucas vezes examinada, da relação entre a Terra Oca e a ciência e cultura popular, isto é, a forma como os promotores da Terra Oca adotavam a aparência da ciência, ou pelo menos uma imitação daquilo que achavam ser a ciência. Este empréstimo dava-lhes um ar de autoridade e legitimidade que pode ser atrativo, desde que não o analisemos muito a fundo. Densos pedaços de jargão peculiar servem para afastar o escrutínio e acrescentam uma camada de complexidade e peso conceptual. Griffin até dá um exemplo da prosa de Symes que eu vou atrever-me a tentar traduzir para português, mas que, acreditem, tem muito mais graça em inglês. E desta forma, causando uma pressão universal,
que por sua vez é enfraquecida pela intervenção de outros corpos na proporção do ângulo da distância e dimensão, causando necessariamente esse mesmo corpo a mover-se na direção dos pontos de pressão decrescente. Quantas vezes não fomos vítimas de semelhantes petardos por parte de quem se acha especialista em determinada área e cai na tentação de cuspir vocabulário técnico em todas as direções, quer nos estejam a tentar enganar ou quer acreditem genuinamente que dominam essa área. E apesar deste estilo confuso, Symes conseguiu convencer alguns espectadores das suas palestras a acreditarem nele. E até lhe deram uma alcunha que certamente faria o Edmund Halley montar-se no seu cometa e nunca mais voltar. Chamavam-no de o Newton americano. Infelizmente, Symes nunca chegou a fundar uma colónia dentro da Terra Oca, muito menos foi para a Antártida à procura de buracos. Morreu em 1829, 11 anos depois de jurar pela vida a verdade da sua teoria. A sua morte traz um detalhe até comovente a esta história. O filho do Symes, que claramente adorava o pai, decidiu homenageá-lo com a publicação de alguns dos seus escritos e ainda construindo um fofíssimo monumento em sua honra. Ainda hoje é possível visitar em Hamilton, Ohio, nos Estados Unidos, mesmo por cima da campa de Symes, um pilar de pedra que tem no topo uma esfera com um buraco no meio, mais ou menos do tamanho de uma bola de bowling, e que representa o modelo defendido pelo Newton americano. Visto nas fotografias, tiradas um bocadinho de longe, parece uma azeitona com um buraco no meio. Só falta o recheio. Falámos há pouco dos convertidos de Symes, gente que, ao contactar com as suas ideias, até se deixou convencer. O seu acólito mais importante dará uma surpreendente guinada nesta história e por isso merece a nossa atenção. J.N. Reynolds, portanto Jornal de Notícias Reynolds, um escritor e explorador amador, ficou encantado com a terra oca de Symes, tornou-se seu co-palestrante, digamos, e após a morte do mestre, continuou ele mesmo o circuito de apresentações. Mais tarde, viria a admitir que afinal a Terra Oca não fazia assim tanto sentido, mas ainda assim, só a título de exemplo da sua influência acidental, é quase certo que as ideias de Symes, que Reynolds manteve bem vivas, tenham inspirado um escritor assim meio maluco, um bocado excêntrico, pouco conhecido, chamado Edgar Allan Poe. A sua narrativa de Arthur Gordon Pym, um dos seus romances mais famosos, termina literalmente num cliffhanger. O navio do protagonista dirige-se ao Polo Sul e acaba por cair para dentro de uma espécie de cascata, uma referência à entrada da Terra Oca. E já agora, também é possível que o Reynolds tenha inspirado outro clássico da literatura. Em 1839, este apaixonado pelo mar, pela navegação e pela fauna marinha, descreveu um livro chamado Mocha Dick, ou Mocha Dick, The White Whale of the Pacific, sobre uma enorme baleia albina que enfrentou corajosamente dezenas de baleeiros ao largo do Chile. Uma história 100% verdadeira, ela existiu mesmo, e viria a ser recontada uma década depois num livro ligeiramente mais conhecido e também com um nome um bocadinho melhor e ajustado, Moby Dick, de Herman Melville. Ora, quando digo que o Reynolds era explorador, é porque era mesmo. Ao contrário do Symes, que sonhava com o interior da Terra, mas nunca saiu dos Estados Unidos, Reynolds tinha uma fome quase irresponsável por aventuras. Por exemplo, por volta de 1829, na altura em que já abandonara a teoria da Terra Oca, conseguiu financiamento privado para uma expedição ao Polo Sul, sedento de conhecer as planícies geladas tão bem descritas por Symes como o local de um dos buracões. Não encontrou buraco nenhum, mas sim algo talvez pior, muito frio. Segundo o Departamento de Estudos Americanos da Universidade da Virgínia, os membros da expedição ficaram convencidos de que não podiam chegar ao Polo Sul, uma vez que estava bloqueado por um continente gelado, e por isso decidiram voltar a casa.
A certa altura, chegaram a Valparaíso, no Chile. Os marinheiros do navio organizaram um motim, Reynolds e um seu amigo foram abandonados e a embarcação seguiu o oceano fora, convertida em barco pirata. Reynolds atravessou a República do Chile e os territórios dos nativos do Sul. Diz-se que entre esses nativos até participou como coronel numa guerra entre tribos inimigas e, enquanto marchava por um profundo desfiladeiro, caiu do cavalo e ficou gravemente ferido. Mas não se preocupem porque o homem sobreviveu, conseguiu voltar à América, estudou Direito, tornou-se advogado e morreu sem nunca voltar ao Polo Sul. Mas a sua paixão por aventuras foi contagiante. É que, ao contrário do Symes, Reynolds conseguiu mesmo inspirar políticos americanos a financiar uma expedição científica e, graças a esta teimosia, os Estados Unidos lançaram uma grande expedição que, entre 1838 e 1842, explorou parte do Atlântico e do Oceano Pacífico, parando na Madeira, no Rio de Janeiro, no Chile, em Sydney, na Antártida e nas Ilhas Fiji. Milhares de espécimes de insetos, plantas, corais, conchas, fósseis e até amostras de água salgada do mar foram recolhidos, assim como 2.500 objetos etnográficos e arqueológicos. Uma quantidade tão grande que, quando os marinheiros se começaram a queixar do cheiro de milhares de seres vivos a decompor-se, os organizadores da expedição foram forçados a utilizar outros navios americanos, com os quais se iam cruzando pelo caminho, para transportar toneladas de espécimes para Nova Iorque. Segundo o famosíssimo Smithsonian, num artigo sobre esta expedição, a coleção oficial foi catalogada e exposta pela primeira vez no Great Hall of the Patent Office nos anos 40 do século XIX. Em 1858, foi transferida para o Smithsonian por ordem do Congresso americano. O resultado desta transferência foi o estabelecimento do United States National Museum no Smithsonian, que até àquela altura tinha estado dedicado acima de tudo à investigação científica. Atualmente, as espécimes constituem o cerne de praticamente todas as coleções em todos os departamentos científicos do National Museum of Natural History. Resumindo, entre as teorias malucas de Symes, o seu amigo Reynolds e 6 navios americanos a atravessar o Atlântico e o Pacífico numa expedição científica, há uma linha direta, talvez até de causalidade, entre a teoria da Terra Oca e um dos mais respeitáveis museus de ciências naturais do mundo. Nada mau para uma ideia tão disparatada. E é assim que fechamos um círculo. Começámos na ciência, fomos à loucura e voltámos ao método científico. A história da Terra Oca, pelo menos nestes seus primeiros séculos, não é apenas e só a história de uma ideia estúpida. Pelo contrário, é um vai e vem entre os dois universos da certeza e do achismo. Nada resume melhor esta dinâmica que o contraste entre a confiança desbravada de Symes, a reescrever sozinho toda a história da ciência, e o pobre Cavendish, a medir meticulosamente durante meses a fio as mais microscópicas alterações gravitacionais. Entre o sonho mais subjetivo e a tentativa mais rigorosa de chegar à verdade, estes séculos foram tempos mais ingênuos, quem sabe se calhar até divertidos, em que pedaços inteiros do mundo estavam ainda por desbravar e o Google Maps não varria ainda cada centímetro da superfície terrestre. No fundo, uma altura na qual se podia sonhar com o desconhecido, na qual um único homem genial fazia 30 descobertas importantes antes da hora de almoço e na qual não se sabia ainda o suficiente para negar de antemão as ideias mais estapafúrdias. A Terra Oca acaba por ser um portal mágico para outro universo, não apenas da ficção científica, mas da ciência a sério. Quem diria que uma premissa tão estranha nos levaria a aprender mais sobre a densidade da Terra ou sobre expedições científicas internacionais? No entanto, a entrada da Terra Oca viria
a fechar-se. Acreditar nela ou ficar suficientemente entusiasmado para navegar até à Antártida à procura do buraco do mundo era cada vez mais difícil, mas até agora estivemos cá em cima, mesmo no limiar, a olhar para dentro da Terra Oca, e no próximo episódio caímos de cabeça. Quem ouve este podcast sabe que as coisas podem sempre tornar-se mais estranhas, e se acham que um planeta em formato de azeitona sem caroço é a coisa mais maluca que já ouviram, então preparem-se para o que aí vem. Juntem-se a nós no próximo episódio, a segunda parte deste episódio duplo. Até já! Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/broapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. E se gostarem deste podcast, por favor, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima!